palavra de Deus é muita responsabilidade, é realmente muita responsabilidade. E nós olhamos isso como algo muito sério, muito sério. Não fazemos isso como um divertimento, como alguma coisa que nós fazemos porque não temos outra coisa a fazer. Nós fazemos isso porque isso tem a primazia nos nossos corações. A palavra de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Então, muito obrigado, o evangelista aqui da igreja. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, meu querido também, meu querido Batista, meu colega, inclusive, lá na faculdade. Tá, nós estamos aqui, nos conhecemos na faculdade, tem sido um prazer. Eu já tinha feito uma faculdade em Kinshasa, fiz lá um outro curso. Então, cheguei aqui, voltava muito tempo em casa, desempregado, e decidi estudar mais. Então, Deus permitiu nós termos esse encontro e tem sido uma bênção. Amém? Amém. Então, nós vamos abrir o livro de Neemias. Neemias, capítulo número 1. Neemias, capítulo número 1. Vamos começar no verso número 1. Vamos até o verso número 4. Neemias, capítulo 1, verso 1 até o verso número 4. Podemos ficar em pé, por favor? Para a meditação da palavra. Podemos ler todos nós? Sim, para quem puder ler. 1, 2, 3. Está escrito: as palavras de Neemias, filho de Elcalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Primeiro perguntou dos judeus que não foram levados pelo exílio e também da cidade, que é Jerusalém, a capital. Disseram-me: os restantes que estão o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Essa é a condição do povo, estão em grande miséria e desprezo. Essa é a maneira pela qual os judeus estavam a viver. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quer dizer que Jerusalém estava desprotegido. Tendo eu, Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Amém. Graças a Deus. Podemos se sentar, por favor, com toda a gentileza. Nós, a partir do verso número 5, nós temos aqui a oração que Neemias faz. A Bíblia descreve aqui quais são as palavras que Neemias utilizou para falar diante de Deus. A Bíblia descreve as palavras que Neemias usou para então falar com Deus acerca da condição que o povo estava a viver. Bem, o livro de Neemias é um livro muito importante. E Neemias, ele não era um profeta. Neemias, ele era copeiro do rei, era alguém que servia o rei. Neemias havia sido levado também na Babilônia. Quando prenderam o povo, os judeus, ele também havia sido levado. E por muito tempo ele estava lá servindo o rei. Nós temos a carta, ou melhor, nós temos o livro de Esdras e nós temos o livro de Neemias. E os dois, na Tanakh é uma palavra que é usada para falar da Bíblia dos judeus. Na Tanakh, na Bíblia dos judeus, Esdras e Neemias fazem parte do mesmo livro, é o mesmo livro, não há essa separação. Só que eles têm aqui uma missão que parece que nós podemos aqui diferenciar. Esdras tinha a missão de construir o templo, ou seja, Esdras ele foi reconstruir o templo também havia sido derrubado. Mas o que Neemias fez é reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quer dizer, enquanto Esdras dedicou-se à reconstrução daquilo que é o templo, da espiritualidade, daquele que é o lugar onde o povo ia buscar a Deus, Neemias procurou
procurar manter a segurança política, porque é isso que era a reconstrução, o muro naquele tempo. Porque naquele tempo, as cidades fortificadas, as cidades que tinham uma boa política, uma política fortalecida, eles tinham muralhas reconstruídas. E se as muralhas fossem destruídas, era como se fosse que politicamente eles estavam desestabilizados. É por isso que nós vamos ver, mesmo quando o povo de Israel vai destruir os muros de Jericó, ou a cidade de Jericó, a primeira coisa são as muralhas que foram destruídas. Porque as muralhas eram um sinal de fortaleza, eram um sinal de força. E essa força também poderia ser entendida como uma força política. Então, se o templo está destruído, se as muralhas estão destruídas, nós podemos entender que o povo, espiritualmente falando, estão destruídos, totalmente destruídos. E politicamente eles estão destruídos. E aqui, Neemias, quando Neemias pergunta como é que estão os restantes do povo que haviam ficado lá em Jerusalém, e a mensagem que ele recebe é que o templo havia sido destruído e também a cidade, as muralhas haviam sido destruídas. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui com Neemias é que Neemias, quando ouviu o que aconteceu com o povo de Deus, o que aconteceu com Jerusalém, Neemias não ficou insensível àquilo que aconteceu. Quer dizer que Neemias ouviu o que aconteceu e Neemias sentiu no seu coração. Não ouviu, como se fosse que não ouviu nada. Como acontece com nós hoje, nós podemos ouvir que os cristãos estão mal, que temos um irmão que está andando em pecado, que temos um irmão que caiu, que temos uma situação difícil, mas nós ficamos a rir. Se nós ouvimos que um pastor cometeu escândalo, nós ficamos a rir. E às vezes nós só defendemos os pastores da nossa igreja, não podemos defender pastor de uma outra igreja. Nós esquecemos às vezes que nós fazemos parte do mesmo corpo. E que a dor do outro, a tristeza do outro, não é nossa tristeza. Nós estamos a viver, nós somos como, nós lemos aqui, a parábola lá do bom samaritano. A Bíblia diz que lá na história, na parábola do bom samaritano, vários homens passaram. Passou sacerdote, passou levita. Imagina que a Bíblia utiliza, Jesus diz que passou um levita, passou um sacerdote. Essas pessoas, levita e sacerdote, são pessoas que conheciam as leis de Deus. Mas mesmo conhecendo a lei de Deus, eles já não eram sensíveis às coisas de Deus. Já não eram sensíveis. E uma das coisas que faz com que nós não sejamos restaurados, nós não sejamos, é porque nós estamos a deixar de ser sensíveis. Nós estamos próximos da verdade, mas a verdade não está nos afetar mais. Nós vamos à igreja, mas aquilo que nós ouvimos não está alcançando nossos corações. Mas a Bíblia diz que passou um samaritano. A Bíblia diz que ele era um bom samaritano. Passou um samaritano. E lá, quando colocamos um cabeçalho, nós temos um bom samaritano, mas era um samaritano. Esse samaritano passou, viu o homem que caiu ali, e ele sentiu. Passou servo de Deus, não sentiram nada. Mas o samaritano passou, sentiu. Pegou o homem que havia caído no caminho, e lhe levou, e mandou tratar o homem. Neemias, quando ouviu, ele não ficou assim, como se fosse alguém que não ouviu nada. Não ouviu nada. Nós estamos numa altura, queridos irmãos, que parece que nós já não somos mais sensíveis às coisas de Deus. E a sensibilidade nas coisas de Deus é uma das qualidades que nós não podemos perder. Sabe quando você tem um filho? Você tem um filho, tenho que dar exemplo aqui mais prático, porque temos mais velhos aqui que entendem bem. Um exemplo que vai mostrar uma ilustração mais clara. Sabe quando você tem filho, suponhamos esse filho começa a fazer alguma coisa errada, e você começa a todo momento te repreender, e às vezes o filho, ele quer conversar, ele quer abrir o coração dele para explicar alguma dificuldade que ele tem passado, e o pai não quer saber, o pai só quer usar o princípio dele, quer ser que ele é o pai, e vai impor, vai acontecer uma determinada altura, que aquele filho, mesmo você ser o pai, ele não vai ser mais sensível a ti. Você pode ser a mãe, mas ele vai perder a sensibilidade que ele tem. Você vai ver, vocês vivem juntos, mas ele parece mais teu filho. Perdem a comunhão, ele perde toda aquela sensibilidade ali. Então, vocês podem comer juntos, mas vai ver, ele já não fala, amigo dele é mais telefone, amigo dele chama outras pessoas. Mas está sempre com a família, mas ele deixou de viver o princípio que ele tem que viver, que uma família tem que estar unida. Ele perdeu a sensibilidade. E assim que nós estamos hoje também na igreja. Nós vemos a igreja, mas a palavra de Deus não nos afeta mais.
Assim nós podemos ouvir. Vamos sair daqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos sair daqui, vamos fazer a mesma coisa. Podemos ter uma boa pregação, mas para ir em casa e negar a maneira dele, você não vai fazer isso. É o que está acontecendo, né? Estamos na igreja, mas namoramos com maridos alheios. Estamos na igreja, mas namoro com mulher alheia. E o que é igreja, irmão? O que é igreja? Igreja é um lugar onde nós vamos ouvir a palavra de Deus e não só ouvir. Ouvimos a palavra de Deus e temos que abrir nosso coração para a palavra de Deus nos transformar. Porque, irmãos, se a palavra de Deus não nos transformar, a pergunta é a seguinte: o que é que nós estamos a fazer na igreja? Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem duas maneiras que nós podemos enxergar a verdade. Primeiro, existe verdade experimental, e eu já vou explicar o que é. Existe verdade, ou melhor, existe conhecimento experimental e existe conhecimento intelectual, que nós simplesmente conhecemos. Existe alguma coisa que você conhece, só está na tua mente, mas não afeta a tua vida, nunca transforma a tua vida, só está na tua mente, mas você conhece. Mas existem certas coisas que nós conhecemos que transformam a nossa vida. Conhecemos e transformam a nossa vida. Isso é conhecimento experimental. Conhecemos e somos afetados por aquele conhecimento. E o conhecimento que muda a nossa vida é o conhecimento que nós nos relacionamos com aquele conhecimento. Eu conheço e eu me relaciono com esse conhecimento. Sabe quando a Bíblia diz? Porque a palavra verdade, a palavra conhecer na Bíblia não significa só saber, não significa só conhecer no sentido de ter um conhecimento intelectual, mas é conhecer e deixar e se relacionar com esse conhecimento. Porque a palavra conhecer na Bíblia tem um significado profundo. Conhecer na Bíblia também significa relacionar-se. Se nós lermos no Antigo Testamento, a Bíblia diz: conheceu Adão a Eva e tiveram filho. Aquele conhecimento é relacionamento. Ele se relacionou com a Eva. O conhecimento da Bíblia significa também relacionamento. Quando a Bíblia está dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta. Como é que é? Está sendo conhecido porque está sendo destruído porque lhes falta o quê? O conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. A falta do conhecimento ali não significa que eles não tinham possibilidade de poder conhecer, mas eles não estavam tendo a relação com o conhecimento da palavra de Deus. Então a verdade que nos liberta é aquela verdade que nós conhecemos e aceitamos. Não só aquela verdade que nós sabemos e não aceitamos, não. Nós ouvimos a verdade e aceitamos a verdade, vamos ser libertos. Amém? Amém. Sim. Neemias ouviu. E Neemias não ficou insensível. Tem um pastor, já é um branco que já morreu, um pastor que fundou uma igreja e começou em Kinshasa, aqui já tem, é chamado Laborne. É uma igreja, acho que desse lado daquele complexo tem uma igreja aí chamada Laborne. O fundador daquela igreja é um pastor chamado Jacques Vernon. E numa das suas mensagens, ele falava de como hoje nós podemos então nos conectar, podemos assistir o sofrimento de um povo, a dificuldade de um povo, e nós não sentimos absolutamente nada. Que senão nos tornamos totalmente insensíveis. E essa insensibilidade entende-se já em como nós estamos hoje mesmo dentro da igreja. Você já viu pessoa que canta no coro, mas bebe? Estava mesmo base. Base mesmo. Naquele tempo que eu fazia parte da igreja evangélica, uma vez nós estávamos a cantar no coro, eu era de um coro, aí na missão evangélica, e nós estávamos a cantar, estávamos a ensaiar. E eu senti o meu compadre, eu cantava base também naquele tempo, vibrava a base, está a vibrar. Mas depois fiquei um pouco concentrado assim, senti cheiro. Eu disse: mas irmão, não faz mais sempre isso ali. Ele me perguntou: mas fazer o quê? Eu disse: irmão, não faz mais sempre isso. Mas fazer o quê? Irmão, não faz mais sempre isso. Ele me entendeu: tá bem, não vou fazer mais sempre isso. Quer dizer, eu me expliquei, eu só disse: não faz mais sempre isso. Ele entendeu mesmo, porque eu já estava sentindo. E ele bebeu uísque mesmo. Estava a vibrar mesmo, base, vibrar. Mas no fundo é bebido. Imagina, estavam cantando um grande louvor, estavam bons louvores.
que se nós ficarmos concentrados, ouvindo aquele louvor ali, você pode dizer, mas essa grande música, muitas dessas músicas cantam no óbito, Então cantar aquela música ali, meu irmão que ao céu partiu, que na glória celeste está. Quer dizer, grande louvor, mas ele mesmo que está cantando, depois de cantar, vai se agarrar com a irmã, mas não casou. Quer dizer que nós estamos numa altura que nós conhecemos, sabemos a verdade, mas não somos mais sensíveis. E é isso que está nos destruindo. Porque nós quando vemos na igreja, quando estamos vendo alguém está a pregar, é pastor que está a pregar, é evangelista, é aquele irmão que está a pregar. Nós não vamos esquecer que Deus está a falar conosco. Nós estamos a ver, quando estamos a pregar, você está a ver pastor, está a ver evangelista, você está a esquecer que Deus está a falar comigo. E assim, se nós continuarmos a olhar as coisas de Deus, se nós vamos levar o momento da palavra, o culto, como um momento muito sério. E será fácil não ser muito transformado. Você vai em casa, não, Deus falou comigo no dia de hoje. Eu tive num culto, eu senti que Deus falou comigo. E eu tenho que mudar. Aquilo que eu tenho feito, eu tenho que deixar. É assim que vamos ser restaurados. Mas se nós continuarmos insensíveis, não vamos ser restaurados. Nós já lemos Abacuque, capítulo número 3. Acredito que os irmãos... Já vai fazer aquela oração aí de avivamento. Senhor, aviva a tua obra no meio do ano. No meio do ano, notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Ouvi as tuas declarações em outras versões e temi. O que aconteceu? Se você pegar um comentário bíblico, você vai entender que o que aconteceu com Abacuque? Abacuque ouviu falar das coisas de Deus. Olhou a condição que o povo estava a viver. E como ele estava ouvindo falar das coisas de Deus, ele sentiu, ele ouviu a tua palavra e eu temi. E eu senti. Então Abacuque orou para que Deus avivasse mais uma vez o seu povo. Porque ele leu o que Deus fez. Ele leu como Deus trabalhava no seio do seu povo. Ele se lembrou. E amados irmãos, Deus, é por isso que Deus dá valor às Escrituras. Nós estamos lendo notícia, mas Deus sempre manda o povo de Israel lembrar das coisas que eu fiz. Lembrar de como eu vos tirei do Egito, com mão forte, com braço estendido. Por quê? Porque há vezes que o povo esquecia das coisas de Deus, e Deus dizia, lembra de quem eu sou, lembra de como eu trabalhei convosco, lembram. É por isso que nós temos aqui a ação de Deus aqui, a palavra de Deus, o que Deus já fez, para nós lermos e sempre entendemos que Deus é Deus. Amém? Então Neemias ouviu as coisas de Deus, ouviu a declaração de Deus. E Neemias ouvindo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, ou com os judeus, o que aconteceu com a cidade, Neemias, ele ficou totalmente triste. Ficou bem triste. Bem triste. Nós parece que não conseguimos mais ficar triste. A tristeza é um sinal de que nós estamos em um momento onde nós estamos a sentir alguma coisa no nosso coração, onde nós estamos tristes porque a situação que aconteceu tocou o nosso coração. E imagina que Neemias ouviu o que estava acontecendo com o seu povo e ele ficou triste. Não era porque o pai dele morreu, não, mas era que o povo estava vivendo uma situação difícil. São seus irmãos. O templo foi destruído, as muralhas foram destruídas. E Neemias sentiu no seu coração. Irmão, não existe nada mais importante nessa terra do que Deus. Não existe nada mais importante na nossa vida do que Deus. Nossos estudos não são mais importantes do que Deus. Esposa, marido, filhos não são mais importantes do que Deus. Deus, Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Tá vendo? Número 1, primeiro lugar é Deus. Quer dizer que antes de fazer alguma coisa que vai agradar o homem, temos que perguntar, será que isso vai agradar a Deus? Será que isso aqui vai agradar a Deus? Será que isso vai agradar a Deus? Mas nós não estamos mais a ver as coisas de Deus assim. Deus está... Oramos. Podemos passar uma semana não meditando a Bíblia. Mas estamos a rir. Estamos mesmo à vontade. E é assim que nós estamos. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a sua, e todas as coisas serão acrescentadas.
Deus em primeiro lugar. É por isso mesmo quando nós estamos a casar, nós casamos em Cristo. Quando estamos a cuidar dos nossos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos em Cristo. Quando estamos a obedecer, com as mulheres, quando estão a obedecer marido, eles obedecem o marido em Cristo. O filho obedece seu pai em Cristo. Como se estivesse a obedecer a Cristo. Cristo tem que reger toda a nossa vida. Ele tem que dirigir toda a nossa vida. Mas para tal, irmão, nós temos que voltá-lo no seu devido lugar. E nosso coração deve deixar de ser endurecido. Deve deixar de ser endurecido. E quando estamos a pregar, irmão, quando nós estamos a pregar, você não pode, mesmo estamos a pregar, essa pregação, irmão, aquele irmão que não veio hoje mesmo, tem que ser para aquele irmão ali, aquele irmão, aquela mamã que não veio hoje, aquele mano ali que não veio, essa pregação tem que ser mesmo para ele. Não faz isso. Quando estamos a pregar para ti. Quando estamos a ouvir pregação, você tem que dizer que Deus está a falar comigo. Você deve não se esquecer outras pessoas. Você deve dizer, Deus está a falar comigo. Não, às vezes não desvia a pregação. Deus está a falar contigo. Você está a olhar aquele irmão ali. Está a olhar, meu marido tinha que estar aqui. Meu filho tinha que estar aqui. Não. Teu filho não está aqui. Deus vai cuidar disso de outra maneira. Mas como você está aqui, Deus planejou você estar aqui no dia de hoje. Ele está a falar contigo. Amém. E nós temos que deixar nossa mente funcionar, também nossa consciência. Então, quando está a pregar, irmão, nós temos que analisar, porque se nós não pensarmos, irmão, nós vamos estar como se fosse no alheio. Vamos ser pessoas que estão a ouvir aqui e vai sair aqui. Quando está a pregar, tem que se analisar, tem que deixar a tua mente funcionar. Nós não podemos destruir a voz da nossa consciência. Irmão, a nossa consciência nos ajuda. Está vendo a nossa consciência? Quando você está fazendo algo errado, que é contra Deus, quando você está a dizer, olha, você é cristão. Até você diz, não faz isso. Você é filho de Deus. Alguém foi te atacar lá em casa, você também quer lutar. No momento que você está aí, você tem que dizer, cuidado. Você é filho de Deus, porque o Espírito Santo também trabalha com a voz da nossa consciência. E naquele momento você não pode ignorar a voz da consciência. Não pode ignorar, não ignora, não. Você diz, não. Deus está a falar comigo. Porque o Espírito Santo nos lembra das coisas de Deus. Quando estamos a viver um momento difícil, Ele nos lembra. Jesus disse isso. Quando Ele vier, Ele vai vos lembrar daquilo que eu vos tenho dito. E Ele que nos recorda. Sabe aquele momento ali? Quando você quer fazer alguma coisa assim. Quando você quer ir no quimbandeiro. Porque problema na família está tão difícil. Mas você... Zindote que família. Porque eu vou de banto. Vou de fone. Dia fone. Dia buone zambi. Kuzonganga. Dia viaco kukwende. Dia buone zambi. E você é filha de Deus. Enquanto você está aí, Deus está te dizendo, não vai. Você diz, não, já mataram meu filho, já vai matar, mas Deus está te dizendo, não vai, eu vou cuidar desse teu filho aqui. Porque há pessoas que depois vão nesses caminhos ali, por quê? O primeiro filho dele morreu. E ele sabe que morreu, lhe disseram que morreu por causa da bruxaria, ou pode ser mesmo verdade também. E então, para proteger os outros, quer levar outros para ir banhar. Não, meu filho, todo mundo está a trabalhar. Só naquela barriga ali que estão a trabalhar. Aqui pessoas não estão a trabalhar. Então teve que ir banhar um bocado. Vamos tomar banho. Irmão, vale a pena você morrer sofrendo e ir no céu do que você aceitar as propostas do diabo e viver nessa terra e ir no inferno. Nós estamos de passagem. Mas nós às vezes queremos só viver tudo bem aqui, queremos fazer tudo bem aqui nessa terra. Estamos até a dar a nossa vida, a nossa alma nessas coisas. Amém? Amém. Então o que Neemias fez? Ele se entristeceu. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei. Neemias chorou. Neemias chorou. Queridos irmãos, nós temos que começar a chorar. Temos que começar a chorar quando nós estamos a viver uma situação que nós sabemos que se nós morrermos hoje, nós vamos no inferno. Nós já não estamos a chorar pelos nossos pecados, pela nossa condição espiritual. Nós estamos mortos espiritualmente, mas não estamos a chorar.
Nós ficamos a rir, ficamos sempre a rir, não estamos a chorar. E nós devemos às vezes chorar. Você vê, não, Deus, eu estou vivendo essa situação assim. Senhor, por favor, me perdoe, Deus, me perdoe, Deus, me perdoe. E você chora pela tua condição que você está vivendo. Você olha como o mundo está, como os irmãos estão na igreja, e você chora por causa dos irmãos. Não é Neemias que pecou, irmão. Neemias ouviu o que está acontecendo com o outro e ele chorou. Se pelos nossos pecados nós não estamos a chorar, como vamos chorar pelo pecado dos outros? Quando nós estamos mal, como é que vamos chorar o pecado que os outros estão a cometer? Como é que vamos chorar pelos nossos filhos? O pessoal está mas nossos olhos não cegam. Nós só conseguimos chorar quando nossa mãe morre. Mamãe morreu, você chora. Mas você não está a chorar porque mamãe morreu e foi de festa. Está a chorar porque mamãe já morreu. Por cada ausência da pessoa, vem de chorar porque nós não choramos mais por isso. Lá onde ele foi, agora ele vai ser julgado. E é perdição eterna. Nós não choramos mais por isso. Nós queremos que mamãe e papai estejam sempre aqui toda a vida. Toda a vida, tipo eternamente. Esquecemos que um dia vamos morrer. Nós precisamos chorar. Quando uma pessoa começa a chorar, irmão, quando ele descobre a sua vida espiritual como está, e ele descobre que ele está totalmente desesperado, ele começa a chorar, é porque o sentimento que ele está até muito profundo. Então lágrimas saem. Não é proibido de chorar por causa dos teus pecados, não é proibido de chorar por aquela situação que você está vivendo, que você sabe que você não está bem, não é proibido. Neemias chorou. Neemias chorou. Eu me lembro, às vezes, nós pregávamos, estávamos a pregar, em pleno culto nós estávamos a pregar, e irmãos estão a chorar porque estão a ouvir pregação. Já viu isso acontecer?